Desperta, povo de Deus. Está na hora de orar, buscar a presença de Deus, ter aquele encontro com Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: eu amo aqueles que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes me encontrarão. Amados, está no ar o devocional Marchando pela Fé. Que a graça de Deus visite cada família em situação difícil da vida, seja em que ponto de vista for, porque eu não sei o que você está passando, se você está acamado, se você está doente, se você está hospitalizado, ou se você está passando por alguma outra coisa que está te tirando a tua paz, a tua alegria e às vezes até tirando o direito de viver. Você não quer nem mais viver pela vida em que você está passando. Tudo isso acontece entre o ser humano dos quatro cantos da terra. Mas uma coisa eu quero dizer, não é para isto que o Senhor nos está chamando. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Acharás descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e deixa que o demais ele fará. Por mais arruinado que esteja a tua vida, em qualquer consequência da tua vida, da tua família, ele vai reverter e vai varrer com a vassoura de fogo todo o mal da tua vida e te tornar uma vida de paz, uma vida de alegria. Um coração alegre serve de um bom remédio, mas um espírito triste e abatido virá secar até os teus ossos. Eu quero falar hoje sobre a graça de Deus. Você tem que crer, você tem que ter uma entrega total. Quem não tem a graça de Deus e não tem a fé, não tem nada na vida, corre o risco de não ser salvo. Ninguém é salvo se não for por meio da graça. Pois lá nas epístolas de Paulo, Efésios capítulo 2 e versículo 8, diz a palavra do Senhor assim: preste bem atenção, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Você entendeu?
que nós seremos salvos pela graça e pela fé? Pois o versículo nos declara muito bem, dizendo o seguinte: pela graça, olha bem, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia. É necessário que haja comunhão, pois se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, porque no céu não entra pecado. No pecado não entra no céu. O céu é para os puros de coração, é para os limpos de coração. O céu é para aqueles que andam em comunhão, em união. Se não houver união, não há prosperidade, não há crescimento, as coisas não vão para frente. É uma porca num parafuso desajustado, não vai. Nem colocando, e se for, é forçado, e forçado não se entra no céu. No céu se entra é de livre santificação e obediência. Por que a igreja primitiva crescia? A cada dia o Senhor encaminhava aqueles que haviam de ser salvos, porque a igreja primitiva havia amor, comunhão, paz e união. Ninguém perecia, todos viviam num só espírito, numa só comunhão. Viviam juntos, unidos, partiam o pão e se alimentavam junto de um só coração. Não havia divisão. Igreja, povo de Deus, presta atenção e leia como foi o início da igreja primitiva dos primeiros convertidos, como eles viviam entre si. Tinha tudo em comum, vendia suas propriedades, depositava na mão dos apóstolos para que fosse feita a distribuição para as viúvas e para aqueles menos favorecidos. E ninguém perecia, porque todos estavam unidos e partiam um pão junto e comiam com singeleza de coração. Oh, aleluia! Que Deus te abençoe e que continue, igreja, numa união, para que os sinais sejam realizados. Porque naquele tempo, cego via, aleijado era curado, morto era ressuscitado e os enfermos eram curados em nome de Jesus. Paralítico saía andando, cego enxergava, mudo falava. E hoje, essas coisas têm acontecido na igreja? Muito raro isto. Hoje o evangelho
está sendo pregado através de abundância, de riqueza, de bens materiais, uma casa como uma mansão, carro de primeira linha, enfim, um evangelho materializado, um evangelho material, não um evangelho espiritual, com cura, com milagre, com ressurreição, um morto ressuscitado, enfim, essas maravilhas, esses sinais, porque se não vê sinais e milagre, como crê, diz a palavra do Senhor. Deus abençoe e agora até sexta-feira, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém e a paz do Senhor.